novamente ao nosso curso, né, de técnicas de manejo de água de irrigação para a bananeira, cultura da bananeira. Bem, nós estamos trabalhando, as nossas aulas agora estão sendo feitas no sentido de mostrar as bases de manejo de água de irrigação. Ou seja, nós queremos conscientizar, né, as pessoas que nos assistem, quer dizer, os usuários de irrigação, né, que para a questão da necessidade de fazer o manejo, por que fazer o manejo, né, e ter base para fazer isso, né? Bem, na última aula, só para fazer uma rápida recapitulação, nós vimos, né, os parâmetros, as variáveis de solo que estão envolvidas, né, no manejo de água de irrigação, e vimos no final a questão da curva de retenção de água do solo, né, a disponibilidade de água no solo, né, e como é que a gente normalmente trabalha dentro da disponibilidade, ou seja, entre a capacidade de campo do solo e a umidade crítica. Então, a gente trabalha ali dentro, tá certo? Hoje vamos continuar, então, com esses conhecimentos necessários, né, para um manejo de irrigação. Primeiro, nós vamos falar sobre profundidade efetiva do sistema radicular, né? Que é a profundidade efetiva do sistema radicular. No caso da bananeira ou outra cultura, a profundidade efetiva do sistema radicular é aquela, né, que a profundidade é aquela que 80% das raízes da banana, né, está dentro daquela profundidade, estaria dentro dessa profundidade, certo? Então, essa seria a profundidade efetiva, né? 80% do sistema radicular está ali dentro nessa profundidade. E a distância efetiva, nós consideramos também aquela distância a partir da planta, na qual você tem no entorno da planta cerca de 80% das raízes, pelo menos. Então, nós temos dois conceitos aí de profundidade efetiva e distância efetiva, tá? Agora, alguém poderia perguntar, mas será que é só 80%? Não poderia ser mais de 80%? A gente coloca pelo menos 80%, porque na distribuição das raízes da planta, né, nessa região que fica 80%, e tanto na distância como na profundidade, você tem uma concentração maior. A partir daí, o que nossos estudos mostraram é que as raízes ficam mais, né, muito mais pouca densidade, muito pouca densidade, e com um efeito bem restrito, principalmente na irrigação. Nós estamos falando de culturas irrigadas, não estamos falando de culturas em sequeiro, tá certo? Nós estamos falando de culturas irrigadas. Então, na cultura irrigada, o que acontece? Quando nós trabalhamos com bananeira, com microaspersão, por exemplo, e gotejamento, nós restringimos o volume molhado da cultura, principalmente no semiárido. Então, nós podemos trabalhar com isso porque, no semiárido, nós restringimos o volume molhado, onde vai ficar as raízes, pela própria irrigação. A raiz vai onde tem água, ela não vai onde está seco. Então, nos lugares que estão secos, nas bordas do volume molhado, as raízes não irão, tá certo? Bem, então, nós temos que ver por que, né, a gente vai usar essa profundidade efetiva, principalmente a profundidade efetiva do sistema radicular e também a distância efetiva. A profundidade efetiva, a necessidade dela primeiro, o seguinte: nós temos que saber a quantidade de água que tem na zona radicular. Para saber a quantidade de água que nós temos na zona radicular, nós vamos saber uma profundidade. Então, nós podemos determinar o armazenamento de água na zona radicular a partir da umidade, como já mostrei na outra aula, na aula anterior. Ou seja, eu tenho a umidade em milímetros por centímetro. Se eu tiver a profundidade da zona radicular, eu vou ter a água, né, em milímetros armazenada na zona radicular. Então, eu preciso, né, da profundidade efetiva do sistema radicular. Bem, nós também vamos calcular a irrigação, vamos calcular a lâmina necessária para repor a água ao solo, né, entre uma irrigação e outra. Então, irrigou, a água começa a diminuir, no final da irrigação, tudo bem úmido, né, mas à medida que você vai passando o tempo, a irrigação, o solo vai secando por evaporação, por extração de água. Então, você precisa depois calcular quanto você vai repor. Nesse cálculo de quanto vai repor, nós vamos ver na frente, nas outras aulas, para frente, nós precisamos dessa profundidade do sistema radicular. Também na fertirrigação ou na adubação, nós precisamos tanto da distância como da profundidade,
né, para fazermos a fertirrigação, para a gente não trabalhar com excesso de adubo para, né, lixiviar o adubo passado da zona radicular, tá certo? E outra também importância é o seguinte: às vezes você quer, no manejo da água de irrigação, você quer saber se sua zona radicular está com água suficiente, está na capacidade de campo após a irrigação. Né? A irrigação, vou deixar irrigar até quando? Bom, nós vamos determinar o tempo, mas podemos checar nesse tempo se a zona radicular está na capacidade de campo, ou está aquém da capacidade de campo, ou está acima. Então, para isso, nós podemos instalar 2 indicadores de umidade do solo, ou de tensão de água do solo. Nós vamos explicar isso melhor depois, mas nós colocamos um na zona radicular, no centro de atividade da zona radicular, onde absorve mais, e vamos colocar um na borda inferior da zona radicular, né, para a gente ali ver se excede a capacidade de campo. Se exceder a capacidade de campo nessa borda inferior, é porque já está havendo, né, percolação ou infiltração abaixo das raízes, certo? Então, essa é a importância. Bem, aí é o seguinte: como que é? Eu coloquei aí uma tabela onde eu tenho bananeira irrigada, né, por microaspersão e gotejamento, e diferentes intervalos de irrigação, 2, 4, 6 dias. É claro que numa irrigação localizada, quer seja por micro, quer seja por gotejo, nós não vamos, né, usar 4 dias, né, do período até aqui na nossa região dos tabuleiros costeiros, no período de sol, no período de verão, nós não usamos, nós temos que irrigar todos os dias, em função das elevadas temperaturas, da baixa umidade relativa. Então, nós temos nós vamos trabalhar com irrigação. Lá no sistema de irrigação, nós provavelmente já vimos isso, e a gente trabalha com um dia, né, 2 dias aí com o solo mais argiloso, né, mas às vezes é necessário ser um dia só de turno de irrigação. Então, nessas condições, como a gente coloca água todo dia, ou no máximo de 2 em 2 dias, a quantidade de água que a gente coloca, ela é menor, ela é uma quantidade menor. Se você for irrigar todo dia, você vai jogar bem menos água por dia do que se você irrigar de 2 em 2 dias. Vai ser bem menos água do que em 3 em 3 dias. Ou seja, 2 em 2 dias o solo secou mais, você tem que jogar mais água. 3 em 3 dias o solo secou mais ainda, você tem que jogar mais água. Então, o princípio da irrigação localizada é alta frequência, ou seja, você joga praticamente todo dia, ou no máximo de 2 em 2 dias, numa condição, né, de temperaturas mais suaves, né, de condições melhores, mas de clima. Mas nessas condições de irrigação diária, ou até 2 dias, nós vamos ter na bananeira por microaspersão uma profundidade efetiva do sistema radicular entre 40 e 50 centímetros. Mais 40, se for todo dia, pode assumir isso, 50 centímetros foi obtido ali de 2 em 2 dias. No caso do gotejamento, o que acontece? O sistema de os gotejadores, né, o volume molhado é menor, né? Então, a expansão lateral e a profundidade são menores, eles condicionam o sistema radicular, então, em profundidades específicas. No caso de frequência de irrigação de 1 a 2 dias para bananeira, então, a profundidade do sistema radicular efetivo, ou seja, aquela que onde contempla 80% das raízes, tá certo? E também, quer dizer, a maior parte do sistema radicular vai estar ali, e a maior parte da absorção sempre, provavelmente, vai estar ali também. Pode ser que haja algumas variações, mas vai estar ali. Então, a profundidade, normalmente, que a gente usa nos cálculos do manejo de irrigação é de 40 centímetros, que é a profundidade, 0,40, né? Porque isso aí também isso veio de vários trabalhos anteriores, né? E que nós medimos o sistema radicular e chegamos a essa conclusão. E a distância efetiva do sistema radicular, no caso do gotejamento, ela é em torno de 60 centímetros, ou seja, ela é um pouco menor do que a microaspersão, e justifica porque o sistema, a raiz vai onde tem água. E se o sistema de gotejamento, a expansão lateral é menor, bem menor que no caso da microaspersão, a gente justifica realmente uma expansão lateral das raízes
efetivas, menor. Então, as raízes, onde tem 80% do sistema radicular das raízes, né, lateralmente à planta, vai até uma distância de 60 centímetros, tá certo? Isso para gotejamento na frequência de 1 a 2 dias, né, de irrigação, tá certo? Então, é isso aí. Eu quero agradecer vocês por mais essa aula, né? Então, muito obrigado e esperamos vocês na próxima aula. Okay?